Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, no verso de número 44. Vamos juntos? Mateus 13, 44, todos nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém. Meus irmãos, às vezes a definição da salvação é uma definição tantas vezes simples, mas ao mesmo tempo complexa. Por exemplo, uma das definições que nós podemos dar em relação à salvação, que ela é de graça, mas tem um preço. Agora, como é que uma coisa pode ser gratuita e ter preço? Eu explico para os irmãos. Porque quanto a nós mesmos pagarmos pela salvação, isso é completamente impossível. Não temos condições de requerer junto a Deus a nossa salvação. A salvação, por isso a Bíblia ensina, ela é de graça, é dom de Deus, não vem de vós, diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo de número 2. Portanto, a salvação é uma dádiva, é um presente, é algo entregue, dado por Deus, sem que nós merecêssemos alguma coisa da parte de Deus a nosso favor. Mas como é que ela tem um preço? O preço não é propriamente a salvação em relação ao que nos é dado, porque nós não pagamos por ela, nós a recebemos através da graça. Mas ela tem um preço porque custou um alto preço para o próprio Deus. Ela tem um preço porque Jesus Cristo doou a sua própria vida. Ele derramou o seu próprio sangue. Ela tem um preço no sentido de quando nós recebemos essa graça, nós temos que ter a disposição para andar com Cristo, para ser seus discípulos, para fazer a vontade do Pai, para cumprir a sua palavra, para obedecer os seus mandamentos. É nesse sentido que ela tem um preço. Esse texto que eu li aqui com os irmãos, no capítulo 13 de Mateus, verso 44, que começa falando, como acontece desde o início do capítulo 13, Jesus Cristo começa a pregar a respeito do reino de Deus, e ele usa várias metáforas para representar a ideia do reino de Deus. Ele falou da semente, do semeador, ele falou da rede, ele falou de várias parábolas, até chegar no verso 44, quando ele compara o reino dos céus a um tesouro oculto. E esse tesouro aqui, irmãos, ele não é outra coisa senão o próprio Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos é dado gratuitamente, pelo mais que devemos reconhecer que ele tem um alto preço. Nesse sentido, meus irmãos, eu quero fazer uma relação aqui com essa expressão do verso 44, tesouro oculto, a expressão que nós encontramos aqui. Esse tesouro aqui que é a salvação, que é o reino de Deus, que é a dádiva do Senhor a nosso favor para o perdão dos nossos pecados e sermos recebidos e aceitos por Ele, ela tem uma relação com as Escrituras, com a palavra de Deus. Por isso a minha menção no dia de hoje, que comemoramos o dia da Bíblia, eu quero fazer menção aqui a esse tesouro também na representação das Escrituras da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque existe, meus irmãos, uma profunda relação, e necessária relação, por sinal, entre a Escritura e o Evangelho. Entre a Escritura e a mensagem da salvação que nos é transmitido por intermédio dela. O Evangelho, nós podemos afirmar, meus irmãos, ele é tanto a causa da revelação escriturística, e o Evangelho, ao mesmo tempo, ele é o efeito da revelação
da palavra de Deus nas Escrituras. Nesse sentido, o Evangelho é tanto a razão como o produto da revelação da palavra de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo, irmãos, que nós podemos afirmar que o grande propósito, o eterno propósito de Deus para com os homens, a partir do caráter redentor, redentivo, dá surgimento às Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia serve justamente para realizar o propósito de Deus no Evangelho. Então veja que nesse sentido nós temos aqui o Evangelho relacionado às Escrituras e à palavra de Deus. Se nós pensarmos no Evangelho como o propósito de Deus de redimir o seu povo para si, então essa boa nova precede dar surgimento à revelação bíblica, que é a palavra de Deus. Veja que o Evangelho, a salvação, ela mesma é anterior, ela vem antes da própria Escritura, mas as Escrituras dão cumprimento a esse Evangelho maravilhoso de Deus a nosso favor. Conquanto a Escritura em si não seja o Evangelho, toda a Escritura está relacionada ao Evangelho. E o Evangelho é a razão de ser da Escritura. O Evangelho é a principal mensagem unificadora que nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos. É nesse sentido que nós encontramos aqui esse texto, na declaração de Jesus, o reino de Deus que é amplo, o reino de Deus que abarca todo o domínio, toda a soberania, todo o controle, toda a dimensão do reino de um rei que é superior e soberano sobre todas as coisas. Esse reino dos céus, ele é comparado, veja, ele é semelhante a um tesouro. Esse tesouro que é o Evangelho, que é a salvação. Eu quero falar aqui 3 coisas muito básicas nesse único versículo sobre essa relação do Evangelho com a palavra de Deus, na descrição metafórica do tesouro que nós percebemos aqui. 3 coisas. A primeira delas, e aplicando as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, como o Evangelho transmitido a nós para a nossa salvação, ele nos encontra, ele nos acha. Nós somos encontrados, somos achados pela palavra de Deus. Não somos nós, propriamente, que buscamos e encontramos a palavra. Ao contrário, é a palavra de Deus que nos encontra. Sabe por quê? Por causa de um princípio muito básico nas Escrituras, quando as Escrituras nos falam a respeito da nossa condição diante de Deus. Qual é a nossa situação? Qual é o nosso estado? Nosso estado, nós somos criaturas caídas. Esse é o registro desde os primeiros capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 3. E nesse sentido, então, as Escrituras diz que nós nos afastamos de Deus. Que por natureza nós nascemos dessa forma, sem termos de fato uma relação profunda e íntima com Deus. E veja que a consequência disso é que nós vivemos perdidos, alienados, distantes, longe da presença do próprio Deus. Embora alguns elementos da natureza, que são comuns, eles se manifestam na vida do ser humano, mas não aquele propriamente que nós chamamos de especial em relação à salvação. Nesse sentido, então, meus irmãos, é que eu digo que é a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. É a palavra de Deus que nos encontra e enche o nosso coração com as suas verdades. Veja esse texto, diz a comparação: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu. Veja, não se engane aqui com essa expressão. Eu pergunto para os irmãos, porque pode parecer aqui que o texto está dizendo de fato o contrário do que eu anunciei,
que foi o homem que achou o tesouro, não é isso? Aparentemente é assim, mas na verdade, a profundidade do texto vai nos mostrar uma outra realidade, que na verdade aquele homem foi achado. Eu pergunto para os irmãos, aquele homem estava procurando alguma coisa, o texto diz isso. O texto diz que ele estava à procura de um tesouro. O texto diz por acaso que aquele homem sabia da existência de um tesouro que estava ali naquela região, naquela localidade, naquela geografia? Não, irmãos. O texto diz simplesmente que o homem estava andando, um certo homem, está aqui até no anonimato, nós não sabemos o personagem da história. E Jesus diz que esse homem estava caminhando, vagando pelo campo, perdido, sem saber de fato o que encontrar, e de repente, num momento inusitado, ele se depara com um grande achado. Por isso, tendo achado, de fato, ele se deparou com aquele enorme tesouro. Mas no conceito das Escrituras, da graça de Deus, do Evangelho, que é a própria palavra de Deus, como nós falamos, é o produto da revelação de Deus, ela tem uma dinâmica tão profunda, meus irmãos, que pelo poder de Deus, só podemos definir assim, pela vontade do Senhor, pelos desígnios da sua própria palavra, ela vai e percorre os caminhos corretos a tal nível, a tal ponto de achar no nosso coração uma morada, um lugar determinado, certo, preciso, onde nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus. É exatamente essa descrição. Por isso, em vários textos na palavra de Deus, nós encontramos essa especificação de dizer que a palavra de Deus, por exemplo, ela não volta vazia, ela cumpre exatamente o propósito para o qual ela foi determinada. A palavra de Deus é aquela que percorre o mundo de tal maneira que ela é eficiente e eficaz, como uma espada, como diz o autor de Hebreus, e assim por diante. Nós percebemos justamente esse elemento aqui, meus irmãos, na descrição dessa imagem, dessa figura na parábola descrita por Jesus Cristo. Esse homem que está andando sem nenhuma pretensão de achar qualquer coisa, de repente ele se depara com esse achado. Na verdade, ele foi encontrado pela graça de Deus. Não foi ele que achou a graça de Deus ou a palavra de Deus, mas ele foi achado pela palavra de Deus e pela graça de Deus. Meus irmãos, quando isso acontece com o ser humano, quando a pessoa se dá conta disso, o seu coração já está em transformação, seu coração já está sendo mudado, a perspectiva da sua visão, da sua forma de ver, a sua perspectiva começa a ser alterada, e esse indivíduo, quando ele se dá conta, aquilo já está tomando conta, essas verdades passam a fazer parte da sua vida e da sua existência de uma forma inevitável, de uma maneira que ele não pode controlar, que ele não pode conduzir esse modo, essa maneira da palavra de Deus ser poderosa na vida e nos corações dos homens. Meus irmãos, isso aqui é tão expresso nas Escrituras, tão exemplificado, esse modo como a palavra de Deus, ela entra no nosso coração na forma do Evangelho. Quando eu falo isso, eu lembro sempre daquele famoso personagem, escritor inglês C.S. Lewis, o que escreveu as Crônicas de Nárnia, não é? E já os irmãos certamente vão ver eu citando C.S. Lewis aqui várias vezes, já citei ele em alguma ocasião que eu preguei atrás, né? E C.S. Lewis, eu li a biografia dele, né? Ele conta num livretinho sobre a sua conversão, como ele se deparou com a graça de Deus. E ele conta que ele teve um caminho percorrido até a graça de Deus invadir o seu coração, a palavra de Deus e o Evangelho inundar o seu ser.
ele passou por diversas situações, né? Ele vinha de uma condição em que ele perdera o seu pai, depois a sua mãe, ficou órfão, foi para casa de pessoas desconhecidas, foi oprimido, foi caminhando, até chegar na fase adulta, se tornou um grande professor na Universidade de Oxford. E ele então, ateu, não acreditava em Deus, a palavra de Deus começou a bater a porta do seu coração. E aí, é interessante como na descrição ele usa também metáforas, ele é um escritor, né? E ele usa metáforas para descrever a forma como Deus resistiu, quebrou a sua própria resistência. Ele fala assim que era como um gato caçando um rato. Ele era o rato, Deus o gato. Deus às vezes dava corda para ele, ele pensava que estava fugindo da presença de Deus, Deus, como um gatinho faz com ratos, os irmãos já viram? Ele pisa no rabo do rato e fica olhando para os lados e o rato tentando fugir não consegue. Ele vai vencendo o rato pelo cansaço. Ele descreve também Deus como grande pescador. Ele fala assim que Deus é aquele que fisgou ele pelo anzol. E da mesma forma como um pescador solta a linha, eu não sou pescador, viu, irmãos? Eu nunca peguei um peixe na minha vida, mas o reverendo Gil, já fiquei sabendo da fama aí. E, então não é assim, reverendo Gil? Aí dá a linha para ele cansar, aí quando ele pensa, eu estou solto, estou livre, ele traz ele de volta. É assim, irmãos. Aqui a descrição de afirmar que é a palavra de Deus que nos encontra. O dia, o momento em que o Evangelho entra na nossa vida, entra no nosso coração, e nós nos deparamos com esse Evangelho sem perceber que ele já está nos procurando há muito tempo. Quando você disse, porventura, em algum momento da sua vida, assim, eu vou procurar a Deus, eu vou buscar a Deus, é porque Deus já estava te procurando há muito tempo, porque Deus já estava te buscando há muito tempo, e você não sabia. Veja, se dar com a palavra de Deus como um tesouro, como uma riqueza, é aqui comparada nesse texto, como esse tesouro que está escondido, está oculto, o homem não sabe que ele está ali. É assim que acontece conosco, nós estávamos perdidos, andando sem direção e sem rumo, e num determinado momento da nossa história, nós achamos essa preciosidade, melhor dizendo, nós fomos achados por ela. Ela nos achou e nos encontrou. Outra coisa, segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse texto, é que a palavra de Deus, além de nos achar, nos encontrar, a palavra de Deus é aquela que nos enriquece. E de fato, essa é a consequência aqui do texto, quando ele fala que é um tesouro, era uma preciosidade. Era riquíssimo esse tesouro. Veja, como eu disse aos irmãos, na definição de que a graça de Deus, a salvação ela é de graça, mas tem um preço, no sentido de que a graça de Deus, a riqueza dela é incalculável. Nós não podemos pagar para receber a salvação. Não há nada que pratiquemos. Nós poderíamos viver a nossa vida desde a nossa concepção como seres conscientes, ainda na infância, até a nossa velhice, fazendo só o bem, ajudando as pessoas, socorrendo os necessitados, abnegando-nos dos nossos próprios direitos, mas ainda assim isso nunca seria o suficiente para requerermos de Deus e chegarmos na presença de Deus e dizermos a Ele, agora o Senhor me dá o que o Senhor me deve, porque eu paguei com toda a minha vida, com todos os meus empenhos e esforços. Ninguém, irmãos, não há um ser humano sequer que pode reivindicar isso, porque a descrição das Escrituras lá em Romanos, no capítulo de número 3, quando ele fala e afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós não temos justiça própria.
Isaías diz que os nossos melhores atos de justiça são absolutamente nada diante de Deus. Veja que nesse aspecto nós temos aqui o texto ressaltando quando fala que esse é um tesouro, é um bem muito precioso pelo qual eu e você não podemos pagar por ele. Mas nós podemos ser enriquecidos por ele, quando ele nos é ofertado gratuitamente. Veja que o texto, quando fala aqui que aquele homem andando num dia talvez ensolarado, sem saber do que está de fato diante dele, o que aconteceria com ele naquele dia, e aí ele achou aquele tesouro, e ele disse: esse tesouro aqui é uma riqueza que eu quero. Essa aqui é uma preciosidade, é um bem que eu não posso ficar sem ele. Veja o que ele fez, irmãos. Na descrição do versículo, tendo achado, escondeu. Nós temos aqui uma figura de linguagem, irmãos. Não podemos interpretar o texto na sua literalidade, no pé da letra, porque a diferença aqui entre aqueles que de fato encontram a palavra de Deus, encontram o Evangelho, não é que eles se tornam egoístas e eles querem apenas a salvação para si. Ao contrário, o indivíduo, quando encontra a graça de Deus, ele quer compartilhar com os outros, ele quer falar para os amigos, ele quer falar da alegria que invadiu o seu coração, da certeza e da fé que agora brotou no seu íntimo. Ele quer falar para os parentes, ele quer compartilhar com todo mundo e quer que os outros experimentem a mesma coisa que ele experimentou. Portanto, a descrição aqui de que o homem achou o tesouro e escondeu aqui no sentido de que ele queria para si. É a mesma coisa de nós compararmos essa descrição aqui da palavra de Deus com uma pessoa que ele de repente recebe um prêmio milionário, e ele diz: isso eu quero para a minha vida, eu preciso disso, isso é uma riqueza que vai mudar todo o meu destino, é algo nesse sentido. E a palavra de Deus e a salvação, ela contém esse elemento, de tal maneira então que o indivíduo que encontra de fato a salvação, aquele que se depara com a verdade da palavra de Deus viva e eficaz, ele não pode de maneira alguma desprezar essa palavra, ele não pode de maneira alguma desconsiderar essas verdades, ele não pode fazer de conta que não é com ele. Vocês conhecem alguém, porventura, que recebeu uma herança, não sabia, tinha um tio muito distante, talvez lá na Europa, o tio morreu e deixou toda a sua herança de bilhões para você. Aí você diz: é muito rico, mas eu não quero para mim hoje não. Isso é impossível. É completamente impossível, está descartada essa possibilidade. Aqui da mesma forma, o indivíduo que se depara com o reino de Deus, o indivíduo que se depara com a salvação, o indivíduo que se depara com a palavra de Deus, quando ele entende, quando ele compreende a preciosidade dessa verdade, ele diz: isso é meu, eu quero para mim. E aqui por isso a descrição do versículo dele esconder, dele então se dar completamente em prol desse tesouro. Meus irmãos, veja que é nesse sentido que a salvação tem um preço. Não é o preço propriamente de pagar pela sua salvação, como vimos, isso é completamente impossível. O preço aqui, o preço é de desejar esse tesouro. O preço é de entregar a sua vida por ele. O preço é de se render a ele. E é isso que esse homem faz. Veja ainda uma outra coisa que acontece no finalzinho do versículo. O que diz? Diz assim que ele, transbordante de alegria, ficou tomado por uma alegria quando ele achou aquele tesouro. Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha o preço aqui, o preço ele pagou pelo tesouro. O preço foi o valor do tesouro ou o valor do campo?
Foi o valor do campo. Pelo campo ele podia pagar, pelo campo ele tinha dinheiro, por isso ele reuniu todos os seus bens, talvez vendeu casa, vendeu outros bens que ele tinha, uma terra inferior, e foi lá, comprou aquela terra onde estava afincado aquele precioso tesouro. Mas pelo tesouro mesmo, ele nunca teria dinheiro suficiente para comprar o tesouro, mas para comprar o campo ele poderia. É nesse sentido. Eu não pago, meus irmãos, pelo tesouro da salvação, mas eu pago pelo campo, pelo discipulado, pela obediência, por querer e desejar dia após dia viver com Jesus, viver ao seu lado, receber o seu perdão, fazer a sua vontade, viver com Ele, andar com Ele. É nesse sentido que o texto reitera a palavra de Deus como enriquecedora dos nossos corações e das nossas vidas. A riqueza da palavra de Deus, ela vem aqui na forma justamente de nos levar a considerar todas as outras coisas menores, inferiores à riqueza da palavra de Deus. Não há nada que se compare a essa preciosidade do tesouro da palavra, da salvação, do Evangelho e da graça de Deus. Meus irmãos, veja que coisa, a consequência é tão prática aqui, que nós encontramos nesse texto. O indivíduo que de fato, ele foi encontrado pela palavra de Deus, foi achado pela palavra de Deus, esse indivíduo vai ser o indivíduo que vai ser capaz de entregar tudo, inclusive a sua própria vida, pagando o preço do campo para poder ficar com o tesouro. Sem que você pague o preço do campo, é questionável, é colocado em dúvida se de fato você achou o precioso tesouro da salvação e da palavra de Deus. Porque aquele que achou, ele de fato não vai pensar duas vezes, ele vai entregar tudo que tem em prol desse tesouro. Às vezes a gente encontra pessoas na igreja que chegam e aparentemente a gente pensa, esse entendeu o Evangelho. A palavra de Deus iluminou a sua mente, né? A expressão de Agostinho, né? O que nós chamamos de teoria da iluminação, de que não basta apenas ler o livro em termos literais e seco, é preciso que o Espírito Santo de Deus ilumine, traga uma luz profunda na nossa interioridade, para que a gente desfrute de fato dessas verdades. E é isso que às vezes a gente não sabe, o que está acontecendo dentro, no interior de cada um de nós. Eu me lembro ainda, lembrando aqui de um episódio quando jovem, presidente de mocidade, né? Estava lá com os jovens e uma moçada chegando para a igreja, a gente compartilhando o Evangelho, indo em escola, indo em faculdade, indo nas casas. E aí tinha uma moça que estava participando conosco já um tempo, e aí então fomos um culto, né? Até esse culto era um culto que tinha lá na primeira igreja, de bandas tocando, e era coisa para jovem, e os jovens foram, e aí o pastor fez um apelo, e ela foi lá na frente, e nós ficamos felizes, né? Os outros irmãos lá daquela mocidade, e eu cheguei nela, eu me lembro de ter dito assim, agora você vai servir a Cristo, você vai viver para Deus. Ela disse, não, peraí, né? Ainda não estou preparada para isso, uma coisa é eu ter ido lá e aceitado, mas agora, dar a minha vida, seguir como vocês seguem, isso aí ainda não. E aí eu pensei comigo, ainda o Evangelho não brotou no coração dessa moça. Ainda a luz da palavra de Deus não brilhou completamente. Porque é a mesma coisa de dizer, é grandioso esse tesouro. Eu reconheço que ele é grandioso, mas eu não quero ele para mim não, isso é impossível. É a mesma coisa de um doente, de uma pessoa enferma, às vezes numa enfermidade tão grave, e o médico com um remédio dizer assim, esse remédio aqui vai curar a sua enfermidade. E a pessoa dizer assim, eu creio, mas não vou tomar não.
É a mesma coisa de dizer que crê em Jesus, mas não quer segui-lo, não quer viver com Ele, não quer andar com Ele. Fica uma situação insustentável. E esse versículo aqui, irmãos, ele está justamente nos mostrando essa harmonia do indivíduo que é achado, que é encontrado pela palavra de Deus, e ele é capaz de entregar tudo e dizer: eu compro esse campo por causa dessa preciosidade que eu reconheço que é esse tesouro. E último, irmãos, que eu quero compartilhar aqui é que simplesmente a palavra de Deus, além de nos encontrar, além de nos enriquecer, a palavra de Deus enche o nosso coração de alegria. Sem dúvida, a expressão aqui do versículo, transbordante de alegria. Ele não só queria comprar o campo, ele não só reconheceu uma riqueza, mas aquilo encheu a sua vida de júbilo, de alegria. Alegria aqui que se mistura ao que o Evangelho chama de paz profunda no coração. A paz de Deus, irmãos, ela é resultado da nossa reconciliação com Deus. O grande conflito do homem, sabe qual é? O conflito do qual marca toda a sua existência, o que a gente pode chamar de conflito existencial. Não é simplesmente porque ele não sabe quem é, não é porque ele está à procura do sentido e do significado da vida, não é porque ele não se encontrou, não é porque hoje ele faz o que ele não gostaria de fazer, não é porque ele é o que ele não queria ser. Tantos conflitos, conflito nas relações sociais, no casamento, nas relações entre pais e filhos, na relação com o trabalho, e tantas coisas, irmãos. Isso só é um reflexo de forma primária aquilo que é o rompimento da nossa relação com Deus. Pelo fato de estarmos distantes de Deus, pelo fato de sermos criaturas numa condição da qual nós não desfrutamos de uma relação pessoal com um Deus que é o Criador dos céus e da terra, e o Criador nosso, que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E essa ruptura, ela provoca uma situação em que nós nos encontramos completamente desconectados, não só com Deus, mas com a realidade de toda a criação. E isso desfavorece. Por isso que a alegria é tão tênue, descrita pelos poetas, descrita nos romances. A felicidade é uma coisa que é tão passageira, é algo que vem e vai. E aqui a palavra de Deus diz: olha, há uma alegria tão profunda que ela até mesmo independe das circunstâncias à sua volta. À sua volta as coisas podem estar ruins, mas você vai se sentir em paz, tranquilo, como diz o texto, transbordante de alegria. É a expressão do versículo. Meus irmãos, aqui nós encontramos na palavra de Deus essas razões tão profundas, tão dinâmicas ao mesmo tempo, que eu chamo aqui, não é? Em relação ao fato de que essa palavra de Deus, ela é aquela que nos acha, nos encontra, nos enriquece e também enche o nosso coração de alegria. Nós poderíamos observar tudo isso dentro do Evangelho. E um bom exemplo disso, que eu quero concluir aqui, a minha mensagem com os irmãos nessa noite, é em Mateus capítulo 12, verso 1 a verso 8, quando Jesus anuncia a sua superioridade, voltando um pouquinho aí no capítulo de número 12, Jesus anuncia a sua superioridade sobre o sacerdócio, o templo e a lei. E aqui nós encontramos o grande plano eterno, redentor de Deus, que trata a revelação das Escrituras. É o que deu origem à Escritura
e é o que Deus designou que a Escritura fizesse aos nossos corações. A boa nova é o tema singular e majestoso das Escrituras. Veja que isso eu estou dizendo no capítulo de número 12, mas se a gente olhar o finalzinho do capítulo 11, que precede o capítulo 12, nós vamos encontrar aquela declaração talvez uma das mais conhecidas de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Achareis descanso. Somos nós que achamos de fato, né? Ou é o próprio descanso do Senhor que vem a nós favoravelmente e gratuitamente? É nesse sentido que as Escrituras nos diz aqui. Que descanso é esse? A palavra hebraica para descanso é sábado, né? Por isso que o nosso sábado é o nosso repouso em Jesus, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que tira de sobre nós o fardo da nossa iniquidade, aquele que transforma tudo mais suave, mais leve, enche o nosso coração de júbilo e de paz. Vamos orar, meus irmãos, colocando assim a nossa vida, a presença do nosso Deus, suplicando a sua bondade e a sua misericórdia. Nós te damos graça, Senhor, porque apesar do que somos, apesar da nossa condição, o Senhor nos amou com um amor eterno, e por isso o Senhor nos atraiu com benignidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu favor por nós é tão grandioso que não pode ser medido, que não pode ser mensurado, Senhor. Ó Deus, que através das Escrituras, ó Deus, na manifestação do teu Evangelho, na tua palavra, que nós entendamos, compreendamos, ó Pai, essas verdades tão profundas, que elas sejam reveladoras no nosso coração, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que, de fato, sejamos tomados pela convicção dessas verdades. Ó Pai, nós aqui também pedimos, ajuda-nos, somos pequenos e frágeis, queremos praticar essa palavra, queremos viver essa palavra, queremos obedecer essa palavra, mesmo sabendo da nossa insuficiência. Que o Senhor nos auxilie, Pai, e nos dê então a condição, nos dotando por meio da tua própria graça, nos capacitando para viver, ó Deus, em proximidade, em conformidade a ela. Abençoe o teu povo e os teus filhos aqui reunidos nessa noite, que vieram aqui para ouvir a tua palavra, adorar o teu nome, Senhor. Que saiamos daqui cheios das Escrituras sagradas nos nossos corações. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Gil? Eu? E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre vós hoje e sempre. Amém.